começando. Bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Thaís, eu sou a psicóloga do Serviço de Desenvolvimento Pessoal da Gerência de Recursos Humanos do IPPREV, Instituto de Previdência do Estado. E eu estou aqui para a gente ter uma conversa, embora nesse momento só eu vá falar, a respeito especificamente da saúde mental no trabalho e da saúde do trabalhador. Eu vou tentar trazer alguns pontos que eu considero importantes sobre a história da saúde mental no trabalho, e é possível que sejam muitas informações para uma fala apenas, então eu vou usar uns vídeos de 5 minutos, 10 minutos, para poder facilitar um pouco a absorção do conteúdo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou deixar o meu e-mail e o meu telefone para que a gente possa falar sobre o assunto após as apresentações. E tem mais, quem tiver interesse no tema, a gente vai organizar um grupo de estudos para trabalhar textos e ações em promoção em saúde mental. A gente vai estudar isso e vai tentar pensar formas de inserir isso dentro da nossa realidade. Então a gente começa falando sobre a saúde do trabalhador, porque para falar em saúde mental e trabalho, a gente precisa falar sobre a saúde do trabalhador. Essas pautas fazem parte de um campo mais amplo que é a saúde integral e coletiva. E um dos marcos importantes na história da saúde do trabalhador, que eu considero importante trazer logo de início, é o fato de que a partir de certo ponto, o próprio trabalhador, em coletivo, passa a ser reconhecido como um sujeito possuidor de saberes, e não apenas como um consumidor de serviços de saúde, de condutas, de prescrições, de orientações e medicamentos. O reconhecimento do trabalhador como um sujeito, agente de mudanças e possuidor de conhecimento sobre o seu próprio ofício, sobre a realidade do trabalho que ele vive e sobre os seus processos de saúde e doença, é parte fundamental da construção subjetiva na saúde mental dessas pessoas. E esse mesmo reconhecimento que deu lugar e voz ao sujeito também é o veículo que nos possibilita desconstruir esse código hierárquico que coloca o trabalhador com um certo baixo valor de ser, exatamente por essa suposta falta de conhecimento. E a saúde do trabalhador é um campo que permeia qualquer serviço de atendimento. Então a gente precisa valorizar de uma forma importante o que o trabalhador nos traz como demanda e como questão de relação de trabalho. A gente percebe principalmente nos serviços de saúde e de educação, que são demandas fundamentais para a nossa população. E além disso, a gente tem como premissa dentro da abordagem teórica que eu trabalho no Programa de Saúde do Servidor do Estado do Rio Grande do Sul, que são as clínicas do trabalho, mais especificamente as francesas. A gente tem uma premissa de que o trabalho é central na produção de subjetividade na norma atual. Ele também é parte da identidade do ser humano e ele constrói tanto a saúde do trabalhador como a questão dos processos de adoecimento. Então, as implicações tanto individuais quanto coletivas deve ser uma temática transversal a todas as disciplinas. E isso não acontece, A gente sabe que a saúde mental, principalmente, que tem um lugar de invisibilidade e de estigma muito importante no nosso contexto social, acaba ficando de lado em muitos programas de governo, e a gente sabe que existe uma falta de articulação do serviço público, principalmente aqueles relacionados ao Ministério do Trabalho, ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Previdência, que deveriam trabalhar juntos o tempo todo, pensando em como cada uma dessas pautas se articula e influencia na produção ou não de saúde. Essa desarticulação que eu estou tentando trazer acaba contribuindo para que as condições do acompanhamento da saúde mental dos trabalhadores siga precária e siga se mantendo nessa invisibilidade social. As próprias condições de trabalho ficam mascaradas e forjadas na insuficiência institucional do Estado. Ou seja, uma coisa alimenta a outra, A gente não tem pessoas preparadas ou engajadas para lidar com a saúde mental e ao mesmo tempo a gente não tem servidores qualificados ou um corpo de trabalho decente, no sentido de número mesmo,
para dar conta de todos os processos de trabalho. E isso somado ainda ao fato de que muitos trabalhadores do serviço público são vistos de uma forma preconceituosa e estereotipada, acaba inviabilizando a produção de saúde mental em alguns locais, né? E a gente sabe também que existem tentativas, existem iniciativas importantes com relação a isso, mas a gente também experiencia ações que são fragmentadas, interrompidas pela própria falta de conhecimento sobre o assunto da gestão, ou às vezes pela falta de implicação e de engajamento no assunto mesmo. E essa é uma denúncia grave, porque o Estado é fundamental na construção das políticas públicas, de todas as políticas públicas, evidentemente. E aí entra essa parte, né? Eu estou falando aqui a partir do nosso trabalho, que é dentro do serviço público. E todos os servidores públicos são, antes de tudo, efetivadores de direitos. Essa é uma frase que tem um efeito bem importante, né, ao ser lida. O serviço público está presente em todos os países, independente da organização política desses países. Ou seja, a organização pode ser autocrática, democrática, o serviço público sempre está presente. E o servidor público é entendido, a partir desse contexto, como um elo entre o governo e a população. Um elo de comunicação, um elo de efetivação de direitos, e é essencial para a continuidade e para a aplicação de qualquer política pública, obviamente, tanto como agente, quanto como viabilizador e usuário desses mesmos direitos. Para vocês terem uma ideia, apesar de na última década ter ocorrido um aumento do número de servidores públicos no Brasil, principalmente na esfera municipal, esse quantitativo ainda é inferior ao observado no início dos anos 90. E isso é muito sério. Para vocês também terem uma ideia, os servidores públicos no Brasil correspondem a cerca de 10% de toda a força de trabalho. A gente vive num país muito grande. E em termos proporcionais, isso equivale a metade do que a França emprega e a 1/3 do que a Dinamarca emprega, por exemplo, como força de trabalho dentro do serviço público. O desafio, então, de aumentar a capacidade do governo na gestão das políticas públicas exige, sim, servidores públicos qualificados, exige que a gestão tenha cuidado com a saúde e com a qualidade de vida desses trabalhadores, e isso tende a tornar o serviço mais aprimorado. Isso, quem sabe, possa nos oferecer com o tempo que a gente tenha a capacidade e a possibilidade de repensar toda a organização do trabalho, né? E agora, na próxima fala, eu vou falar um pouquinho da história da saúde do trabalhador e de como que a terminologia da saúde do trabalhador entrou dentro desse contexto de medicina do trabalho, de todo o estudo que a medicina do trabalho nos trouxe e como que a gente chegou até onde a gente está, né, até onde a gente está hoje.